Flamengo e Corinthians travam guerra por Hugo Souza e situação vai ficando indefinida. Vou te contar tudo nesse vídeo de hoje, vamos lá. O Corinthians contratou por empréstimo a princípio o Hugo Souza, goleiro do Flamengo, que se destacou naquela temporada da Covid-19, 2020-2021. Teve boas atuações, mas depois acabou falhando muito, foi emprestado. E o Corinthians foi lá e contratou ele por empréstimo até o fim do ano de 2024. E o Hugo Souza foi importantíssimo para o Corinthians, assumiu a responsabilidade de substituir o Cássio e o Carlos Miguel. O Corinthians perdeu dois grandíssimos goleiros na mesma temporada e aí chegou o Hugo, onde ninguém acreditava, ninguém esperava que o Hugo seria o cara para assumir essa responsabilidade e ele consegue assumir o gol do Corinthians e é uma unanimidade entre comentaristas, torcedores e todos da direção do Corinthians. Ele conseguiu se reerguer na carreira. Quem não lembra dele pegando 3 pênaltis contra o Bragantino, atuações espetaculares, o Corinthians safou de muitas derrotas por causa do Hugo Souza, então é um cara que vem fazendo um trabalho espetacular na meta do timão do Corinthians. E o Flamengo estipulou um valor de compra caso o Corinthians tenha interesse em ficar com o Hugo Souza em definitivo, que foi 850 mil euros por 50% dos direitos econômicos do Hugo Souza. Isso dá em média 5 milhões de reais, um pouquinho a mais, 5 milhões e 100 mil reais, convertendo, já o euro nesse momento está 6,11, né? E o Corinthians já pode exercer essa opção de compra no mês de outubro. E aí que começa a briga entre Flamengo e Corinthians nessa situação do Hugo Souza. Para o Corinthians contratar ele, por ter os 50% dos direitos econômicos dele, 850 mil euros, 5 milhões de reais, tá resolvido. Mas o Corinthians, todo mundo sabe, tem um problema financeiro muito grande. O Corinthians vem passando por muitas dificuldades financeiras. E com isso, o Corinthians não tem esse dinheiro todo. Sim, o Corinthians não tem 5 milhões de reais em caixa, porque se tivesse, a justiça já teria bloqueado automaticamente. Então o Corinthians propõe o seguinte: fazer 4 parcelas para pagar semestralmente a partir de 2025. Ou seja, 2 parcelas em 2025 e as outras 2 parcelas em 2026. Num valor de 212 mil reais por semestre. E aí tá, o Flamengo até aceita essas condições, mas só aceita com uma garantia, com a presença de um fiador. Ou seja, o Corinthians tem que dar ao Flamengo uma garantia que ele vai pagar isso. É como se você fosse comprar um imóvel e aí você tem que ter o fiador, aquele cara que tem imóvel na cidade, que vai fiar aquele negócio. E o Flamengo quer isso. E o Corinthians chegou a apresentar isso para o Flamengo. O Flamengo foi apresentado, mas o Flamengo não aceitou o fiador que o Corinthians ofereceu. E isso o Flamengo colocou para ser uma cláusula anti-calote. Porque se o Corinthians vai ter um fiador, ele tem que se comprometer a pagar por causa do fiador. Logo, essa cláusula anti-calote realmente existe e é isso na prática que o Flamengo vem exercendo. Então o Corinthians apresentou o mesmo fiador da negociação do Mateuzinho. O Corinthians contratou o Mateuzinho em definitivo no começo do ano, que veio do Flamengo. E o Flamengo recusou esse fiador, que é o mesmo do Mateuzinho, porque o Corinthians atrasou os pagamentos do Mateuzinho, atrasou as prestações do Mateuzinho. Logo, o Flamengo julga que esse fiador não é o adequado para essa transferência. Logo, julga que esse fiador não é confiável, porque o Mateuzinho não foi pago. O Corinthians atrasou mensalidades, atrasou até, inclusive está atrasado neste momento. Então, a briga é o seguinte: ou paga os 850 mil euros à vista, ou apresenta um fiador que o Flamengo aceite. Então, se o Corinthians não apresentar esse fiador, o Flamengo não vai aceitar, o Corinthians não tem os 850 mil euros para pagar à vista, e aí tá esse imbróglio, porque tá no presente no contrato que o Corinthians tem a opção de exercer essa compra e parcelar, mas também o Flamengo tem essa cláusula anti-calote para evitar esse tipo de situação, onde o Corinthians pode dar um possível, literalmente, calote em cima do time rubro-negro. Então, essa é a grande
questão. No momento, o Corinthians já pagou 2 multas, né, pro Hugo Souza jogar. Cada jogo que ele jogue contra o Flamengo é 500 mil reais, ou seja, já gastou 1 milhão de reais, que foi no jogo da volta do Campeonato Brasileiro, do segundo turno, no primeiro jogo da Copa do Brasil, e agora dia 20, domingo, provavelmente o Corinthians não vai conseguir comprar o jogador, então vai ter que desembolsar mais 500 mil para ele jogar domingo pela volta da Copa do Brasil, ou seja, 1,5 milhão de reais já vão ser gastos, já foi gasto 1 milhão, mais 500 mil, se caso até domingo, dia 20 de outubro, não for sanado esse problema, o Corinthians terá que pagar só 1,5 milhão de multa, hein? Só em multas já é 1,5 milhão, mais os 5 milhões que o jogador custa, vai ficar em torno de 6,5 milhões de reais essa transferência. E aí, esse grande imbróglio. O Corinthians não apresenta um fiador confiável, o Flamengo não aceita. Nesse momento, mesmo o Corinthians tendo anunciado a compra em definitivo do goleiro, o jogador ainda não foi compro por causa deste empecilho. O Flamengo previsto em contrato, Corinthians também. E aí tá tendo essa briga entre os dirigentes, entre os financeiros dos clubes. Então aí o Flamengo não aceitando esse fiador, o Corinthians com problema de apresentar um novo fiador e não tendo os 850 mil para desembolsar à vista, vai tendo essa situação, esse imbróglio muito grande, pelo menos por enquanto. Se gostou do vídeo, não se esquece, se inscreva no canal, compartilhe aí pro seu amigo que não tá entendendo, o Hugo foi comprado ou não foi, e aí quando for comprado eu trago um vídeo aqui falando pra vocês. Até a próxima e evoluindo sempre!